Graças e paz, amados, tudo bem? Tiagão, vou pedir um favor para você. Vá até aquele irmão lá, dá um abraço nele lá. Irmã, abraça os netos aí. Nicole, abraça essa irmãzinha aqui, Nicole. Psst. Abraça esse cidadão aí. Abraça ele, abraça ele. Deus está nesse lugar. Nicole ali, ó. Amém? Pode se assentar, meus amados. Glória a Deus. Gente, hoje nós estamos encerrando um ciclo de 7 ministrações referente ao Espírito Santo. Foram 7 quintas-feiras que serão hoje completadas 7 quintas-feiras que nós estamos ministrando sobre o Espírito Santo. Pode se assentar, minha amada. Por que nós estamos ministrando sobre o Espírito Santo? Final de maio, no momento de oração, eu perguntava para Deus: Pai, o que está acontecendo com a tua igreja? Com as igrejas que a gente conhece? O que está acontecendo com o povo? O que está acontecendo com as famílias, Senhor? Que cada vez mais elas não estão mais tendo, se eu posso dizer, prazer. Por que elas não estão mais buscando a tua presença na igreja? O que ele me falou foi o seguinte: porque grande parte das igrejas estão buscando tudo, e muitos estão buscando realmente na palavra, só que poucas estão buscando a presença do Espírito Santo. Quando ele me falou aquilo, eu confesso a vocês que eu fiquei chateado, mas chateado comigo, porque realmente nem eu estava buscando como deveria. E naquela ocasião eu perguntei para o Espírito Santo: tá, mas o que o Senhor quer que eu faça? O que eu posso estar fazendo para a gente estar atenuando essa situação? E o Espírito Santo falou: fala da minha presença, fala da minha pessoa, fala durante 7 ministrações sobre mim. Então esse é o porquê da gente ter falado as 6 últimas ministrações sobre o Espírito Santo, e hoje nós vamos falar uma tão importante quanto, mas só para lembrar vocês: a primeira, nós falamos sobre a pessoa do Espírito Santo; a segunda é como ser guiado pelo Espírito Santo; a terceira, falamos sobre o fruto do Espírito Santo; o quarto, os dons do Espírito Santo; o quinto, o papel do Espírito Santo; o sexto, o falar em línguas. E hoje a gente está fechando com uma palavra chamada aliança de sangue. Mas o que vem a ser uma aliança? Quando eu tinha 27 anos, eu comecei até então, eu não conhecia esse Jesus da forma que eu conheço hoje. Então eu vou falar para vocês como eu era. Quando eu tinha 27 anos, eu comecei a estudar o meu 3º grau, e lá eu conheci uma pessoa diferente, uma pessoa especial, e eu comecei até então a namorar com ela, que é a minha esposa hoje. Então a gente se conheceu em 97, e a gente ficou 97, 98, 99, em 2001 nós casamos. No ato do casamento, nós fizemos uma aliança, eu e ela, um compromisso de permanecer em qualquer circunstância junto um do outro, um compromisso de um ajudar o outro a crescer, um compromisso de, mesmo nos dias ruins, nós vamos estar juntos. De lá para cá, nós já temos 24 anos juntos, já passamos por muitas coisas, mas a gente manteve aquela promessa no altar, nós mantivemos a aliança de estar junto. E quem é casado sabe dos problemas que existem num relacionamento, mas mesmo tendo problemas, não é motivo de abandonar a aliança que se faz. Eu estou falando de um homem, de uma mulher,
dois seres humanos que se casaram, se aliançaram e se formaram uma. Agora você imagina a aliança que Deus possa fazer com você. Mas para isso eu vou voltar no Antigo Testamento, lá em Gênesis, no capítulo 6, só para vocês terem uma ideia, na linha do tempo, o que Deus vem fazendo conosco, até chegarmos no dia de hoje. Lá em Gênesis capítulo 6, no verso 18, a palavra diz assim, Gênesis 6, 18, isso, a palavra diz assim: contigo, porém, estabelecerei a minha aliança, entrarás na arca, tu e teus filhos, e a tua mulher, e as mulheres do teu filho. Ali foi uma aliança que Deus fez com Noé e sua família. A Bíblia fala que toda a humanidade, com exceção desses, foram mortas. E naquela ocasião Deus está fazendo aqui um compromisso com Noé e seus filhos. Eu cuidarei de você, eu vou estabelecer a minha aliança. Você vai entrar, construir, você vai entrar na arca, você, seu filho, sua mulher e as mulheres do seu filho, e eu vou cuidar de vocês. Isso aconteceu? De fato aconteceu. Então eu estou falando do primeiro livro de Gênesis. Deus já falava no capítulo 6 sobre alianças. Só que Deus também fez, não precisa abrir aí, mas lá em Gênesis no 6,18, que a gente acabou de ver aqui, Deus fez uma aliança com Noé. Em Gênesis 15,18, Deus fez uma aliança com Abraão. Em 2 Samuel 23,5, Deus fez uma aliança com Davi. Em Jeremias 33:31, Deus fez uma aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Ou seja, Deus é um Deus que vem buscando fazer aliança sempre. Todas essas alianças que eu acabei de falar para vocês, não foi uma aliança que o homem procurou Deus para fazer, mas foi Deus, vendo como o ser humano se procedia, Deus sempre falava: eu vou fazer uma aliança com você, mas muda de vida. Desde a época de Noé, o povo era difícil, Deus falou: faz a arca, eu vou fazer uma aliança com vocês, eu vou salvar vocês. Com Abraão, eu quero fazer uma aliança com vocês, de você, Abraão, você será pai de todas as pessoas, de todas as nações. Davi, Deus fez uma aliança e falou para Davi: os teus descendentes sempre herdarão o trono. Então Deus sempre busca essa aliança. Mas percebe que de tempos em tempos Deus tem que estar fazendo uma aliança. Por quê? Porque quando Ele faz a aliança e o fato ocorre, como por exemplo o dilúvio, podemos falar que foi um momento de vitória, de glória, de salvação? Até podemos, mas logo depois o povo vai e volta a aprontar de novo. Aí eu começo a entender. Nós começamos o ano com abraços, com festas, com alegria, com uma aliança, mas parece que com o passar do tempo, e nós estamos agora em agosto, tem 2 meses que nós começamos no segundo semestre, parece que a aliança vai enfraquecendo, até chegar no Natal de novo, que está todo mundo sensibilizado, aí se volta a pensar na aliança, aí se faz uma nova aliança. Será que realmente é isso que a gente precisa? Será que é isso que a gente tem buscado? Ou será que nós temos que fazer uma aliança eterna, de uma forma estrutural e bem sólida do Senhor? Eu confesso a vocês que quando eu vim para a igreja, eu vim porque eu era ruim, eu vim porque eu era danado, eu vim porque eu precisava de um milagre, eu vim por uma necessidade, por uma dor. Só que quando eu conheci a palavra, eu verifiquei que não vale a pena eu buscar a Deus somente quando eu preciso, só quando eu estou necessitado, só quando alguém está doente. Esse era o meu eu lá no passado, e eu comecei a perceber que buscar a sua palavra, e fazer a sua vontade, ajudar os outros, é mais importante do que as minhas necessidades.
porque eu também aprendi que Ele conhece as minhas necessidades, sem eu mesmo falar para Ele. Aí eu coloco a minha fé em ação, e sei que pela fé Ele está cuidando das minhas necessidades, Ele está cuidando das minhas dores, Ele está me cuidando, como os Salmos fala, por frente, por trás, por os lados, e Ele tem feito isso. Muitos aqui são testemunhas. O Luiz estava presente, o Eliseu estava presente, a Marcela estava presente. Eu subi no dia 28 de junho, no topo da nossa entrada, para pintar o lugar mais alto. Eu poderia ter caído lá de cima, e não seria nada agradável, porque nós estamos falando aí de mais ou menos 9 metros a 10 metros de altura, tranquilamente. O acidente aconteceu a mais ou menos 3 metros de altura. Então olha só o que Ele já me livrou, percebe? Se eu caísse lá de cima e batesse a cabeça, ou se eu quebrasse a coluna e ficasse paralítico, mas não, houve um livramento de Deus para a minha vida. Depois de 40 dias, que foi ontem, eu tirei o gesso, tirei os parafusos estão aqui dentro, tirei os pinos, mas não deixei de louvar ao Senhor, de agradecer ao Senhor, pelo livramento. Então, numa aliança, voltando, a gente vai passar por situações, mas Deus não se alegra com quem retrocede, Deus não se alegra com quem tem medo, mas nós temos de todas as formas colocar a nossa fé em ação, e através do conhecimento da palavra, entender o que Deus tem e quer para nós, independente de qualquer coisa, porque se eu conheço Ele, porque Ele já me conhece, mas se eu conhecer Ele, conhecer a sua vontade, conhecer o seu caráter, eu vou começar então a andar de uma forma diferente, que eu não preciso mais ser o velho homem, agora eu sou uma nova criatura, agora eu tenho o Espírito Santo junto de mim. Lá em Salmo 111, no verso 5 ao verso 9, diz assim: Deus dá sustento aos que o temem, lembrar-se-á sempre da sua aliança. Olha só, Deus não vai esquecer do que Ele tem para você. Deus não esquece da aliança que Ele já fez com você, e muitas vezes sem mesmo você saber. Mas quais são essas alianças? As alianças descritas na palavra. Mas para isso você tem que conhecer a palavra, você tem que ler a palavra. E Ele está dizendo aqui: Deus dá sustento ao que o teme, lembrar-se-á sempre da sua aliança, manifesta ao seu povo o poder de suas obras, dando-lhes herança das nações. As obras de suas mãos são verdade e justiça. Fiéis todos os seus preceitos, Deus é fiéis, estáveis são eles para todos sempre, instituídos em fidelidade e retidão. Enviou ao seu povo a redenção, estabeleceu para sempre a sua aliança. Santo e tremendo é o seu nome. Então Deus vela pela sua palavra, e aqui Ele fala de fidelidade, aqui Ele fala das coisas que Ele tem para você, aqui Ele deixa claro que Ele já estabeleceu para sempre uma aliança com você. Agora, se existe essa aliança, então por que eu não vejo sendo manifestada na minha vida? Eu acho que se nós fizermos uma reflexão séria sobre isso, nós vamos verificar: perfeito, Deus fez uma aliança comigo, mas e eu? Fiz uma aliança verdadeira com Deus? Ou uma aliança da boca para fora? Ou nem fiz uma aliança com Deus? E aí? Porque se eu tenho uma aliança com Deus, se eu temo ao Senhor, Ele é fiel, como a palavra diz, e Ele jamais vai esquecer da aliança que Ele tem para com você. Lá em Deuteronômio 7, no verso 9, diz assim: saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam, e
cumprem os seus mandamentos. Então, quando você é obediente à palavra, quando você conhece a Deus, quando você entende do que Ele já fez para se ter uma aliança com você, Ele vai mais além. Ele vai falar para você: Tiago, eu já fiz uma aliança contigo, eu tenho uma aliança contigo, vamos andar em aliança, e eu vou cuidar até da sua milésima geração. Ele não está falando somente dos seus filhos, dos seus netos, Ele está falando da milésima geração. Olha que coisa boa que Deus tem para nós. Só que parece que de tudo, de tantas coisas que Ele fez, a gente muitas vezes não dá o devido valor. Será que a gente realmente teme a Deus? Será que a gente tem buscado? Gente, a gente pode mentir para todo mundo, mas a gente não pode mentir para Deus. A gente só tem buscado a Deus quando a coisa está apertada, quando realmente tem alguém morrendo, não é mais nem doente agora, tem que estar morrendo, senão não vou orar. Quando a gente olha e abre a geladeira, nosso filho está pedindo alguma coisa e não tem nada, aí a gente vai colocar o joelho no pé, no chão. Será que é isso mesmo? Que é o tipo de aliança que eu preciso ter com Deus? Então eu estou falando aqui do Antigo Testamento todo, para chegar agora em Cristo, para chegar agora no Novo Testamento. E o que o Novo Testamento fala sobre nova aliança? Aí, meu irmão, eu tenho que sorrir, Eu até queria, Davi, tem como colocar aqui João 14? Eu estou usando a versão ARA, tá? João 14, no verso 16 a 21. João 14, 16, 21. Tudo bem, Alessandra? A palavra diz assim, aleluia, olha só, a palavra diz assim, Jesus falando: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre conosco, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem conhece. Vocês os conheceis, porque Ele habita convosco e estará entre vós. Então não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia vos conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei, e me manifestarei nele, amém? Nessa ocasião, João 14, nessa ocasião, em João 14, Jesus já estava dando indícios: em pouco tempo eu vou estar com vocês, vou ficar mais alguns dias, mas creia em mim, eu não vou te deixar só. Porque quem gosta de deixar alguém que se ama? A minha esposa, ela alguns anos atrás, ela fez uma viagem, e ela ficou 30 dias fora. Gente, misericórdia, eu já não aguentava mais, porque a saudade era tanta. A gente sente falta daquilo que a gente ama. Eu fico imaginando um pai e uma mãe, quando a filha ou o filho vai casar, vai sair de casa. É muita alegria? Claro que é, mas a gente sente falta. A gente sente falta quando alguém que a gente ama, que é a nossa outra parte, deixa de existir, e a gente só chora, porque sabe que está fazendo muita falta. Aqui nessa ocasião, Jesus já estava dando os indícios: olha, eu vou me afastar de vocês, da forma que eu estou hoje, mas não se preocupe, eu vou enviar para vocês o Consolador, que vai te guiar, que vai estar com você
todos os dias, aonde você estiver. Até nesse momento ele não tinha morrido, mas ele começou a deixar claro o que iria acontecer. Abra agora João 19, por favor. João 19, 30. João 19, 30. A palavra diz assim, e sempre que eu leio essa frase, eu lembro de Eliseu. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o espírito, ou seja, faleceu, morreu. Mas ele deixou a frase, está consumado. O que ele quis dizer? Tudo que era para ser feito, foi feito. Eu paguei o preço de cada um de vocês. Tudo que vocês fizeram de presepada, de pecado, de errado, eu paguei naquela cruz. Toda a miséria que era para você, que o Satanás sempre quis, está naquela cruz. Toda divisão de casamento, briga, contenda, está naquela cruz. Toda doença está naquela cruz. Então tudo que não prestava em mim e em você, Jesus pegou isso e foi na cruz crucificado com tudo isso. Para quê? Para que chegasse nesse momento ele falasse: Pai, está consumado. O que eu vim para fazer eu fiz. Por isso eu deixo o meu povo livre do pecado, porque todo o pecado de toda a humanidade, daqueles que já tinham existido, daqueles que estavam naquele momento, e daqueles que iriam existir, inclusive daqueles que no mês de agosto de 2025 estava naquela igreja, o nosso pecado estava na cruz. Agora, imagina só, ele morto por causa dos meus e do seu pecado, e mesmo assim, na grande maioria das vezes, nós não damos o devido valor ao que ele fez. Nós ainda, muitas vezes, tratamos apenas como mais um, e eu tenho falado das nossas ministrações, são apenas 5 minutos de relacionamento com Deus e pronto, por dia, e está bom. Só que o milagre não tem acontecido, mas eu vou levar para alguém que tenha fé para orar por mim, que ele tem mais fé do que eu. O Espírito Santo que está no pastor, na bispa, no apóstolo, no irmão, no diácono, está dentro de você, e você tem que fazer esse Santo Espírito manifestar dentro de você, para que você possa impor as mãos no seu pai, orar pelo seu pai, e determinar: Pai, o Senhor está curado, em nome de Jesus. Colocar as mãos sobre a sua ventre, e dizer: essa ventre pertence ao meu corpo, e o meu corpo é do Espírito Santo, e a vontade do Pai, que é boa, perfeita e agradável, vai se consumir em mim. Colocar as mãos sobre os netos, as netas, e dizer: deveras, você terá um bom futuro, porque você faz parte da família de Cristo. Mas não abra mão jamais daquilo que Ele já deu para vocês. E por que isso? Porque você tem que saber definitivamente quem é você. E a gente tem falado tanto sobre paternidade, porque às vezes a gente enfeita tanto pavão, mas é tão simples você entender: olha, eu sou filho, e se eu sendo filho, eu sou herdeiro e co-herdeiro em Cristo. Mas Deus vai mais além, está lá em 1 Pedro 2, no versículo 9 e 10, a palavra diz assim: vós, porém, falando para você e para mim, vocês, porém, são raça eleita,
sacerdócio real, nação santa, povo, olha, e essa frase, ó, povo de propriedade exclusiva de Deus. E se você é povo de propriedade exclusiva de Deus, você não pode, não deve, não será povo de propriedade de Satanás, porque você não pode servir a dois deuses. Satanás não é Deus, deixando isso certo, Deus só tem um, mas aqui está falando que você é propriedade de Deus, definitivamente. Para quê? A fim de proclamardes as virtudes daqueles que vos chamou das trevas, que eu falei para você lá na cruz, para a sua maravilhosa luz, que é onde você tem direito de viver hoje, porque Cristo já tirou de você toda a treva, toda a escuridão, e quer que você tenha uma vida plena, uma vida de luz, uma vida de santidade, uma vida de retidão. Para de ficar alimentando os velhos pecados, o orgulho, a mentira, a briga, a contenda, a divisão. Para. Você é algo muito maior que essa pequenez que eu acabei de falar. Você é raça eleita, sacerdote real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Então você tem que andar agora como uma pessoa nobre que você é, nobre espiritualmente em Cristo, porque foi para isso que Ele fez você. Ele não fez você para mendigar, Ele não fez você para sofrer, Ele não fez você para ser uma pessoa doente, nem física, nem emocional, nem financeira. Ele quer o melhor para todos nós. Então vamos assumir definitivamente quem nós somos, porque quando a gente ouve isso no dia de hoje, a gente até se alegra, mas quando chega em casa parece que esquece tudo. Isso tem que estar impresso no nosso coração, para que aonde a gente for, a gente possa fazer o que Ele quer, que é levar a tua palavra, socorrer o irmão, em outras palavras, amar a Deus sobre todas as coisas, amar o teu próximo como a ti mesmo. E é isso que Ele quer. Tem 3 coisas que preciso que vocês saiam daqui, e se vocês saírem daqui só com essas 3 palavras na sua mente, para fazer uma meditação, eu vou estar satisfeito. Cristo veio para salvar, e glória a Deus por isso. É o principal papel dele, nos livrar das mãos do inimigo e nos dar a salvação. Isso vem pela graça. Ele veio para curar, sim, Ele também veio para curar, e glória a Deus por isso. Então Ele cura, e Ele está precisando de pessoas ousadas, para ser um instrumento de cura na vida das pessoas, e Ele veio para transformar também. Só que essa transformação, ela não é da noite para o dia, como eu falei para vocês, nos cultos passados. Eu fui conhecer esse Jesus, da forma que eu conheço hoje, 2009, a minha transformação começou lá. Estar aqui hoje já me ajudou muito, mas eu tenho muito ainda que ser transformado, porque é o dia a dia, que a gente busca isso, é o dia a dia que a gente aprende, e vem as provas, e aí a gente vai ver se vai passar na prova do Enem espiritual ou não. Quando você é confrontado, quando lhe faltar alguma coisa, quando alguém te der um bofetão do lado direito, quando alguém te caluniar, qual vai ser a sua reação? Se eu conseguir entender que Cristo já morreu por mim, e Ele disse, está consumado. Se você conseguir entender que você é povo exclusivo de Deus, então você vai conseguir entender o que Mateus 26 vai falar para você agora. Mateus 26, no verso 26, Davi, e 28. Jesus disse: enquanto comiam, tomou Jesus o pão, e abençoou-o, e partiu aquele pão,
e deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir ele tomou um cálice. Olha para mim aqui. A seguir ele tomou o cálice. Deu graças e deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos vós, porque isto é o meu sangue, que está representado nessa taça hoje, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão dos pecados. Só até aí, para aí. Esse é o meu sangue, o sangue da nova aliança. O que ele passou naquela cruz, antes mesmo de ser crucificado, ele apanhou, foi esbofeteado, o sangue corria por toda a pele dele, por causa do pecado dele? Não, por causa do seu pecado, do meu pecado, e o sangue escorria, e aquela dor, não foi quebrado nenhum osso, mas a carne dele foi dilacerada. Dizem os estudiosos que as espinhas tinham mais ou menos 14 centímetros que entravam na sua pele. Dizem que uma das ferramentas que batiam em Jesus tinham pedaços de ossos nas suas pontas, no qual travavam a sua carne, e ao puxar saía pedaço de carne. E ele está dizendo: lembra-te de mim, toda vez que você tomar o cálice. Lembra, porque você não pode esquecer o que eu já fiz para você e por você, porque eu paguei caro, a preço de sangue, o que eu fiz por você. E não contente, ele ascendeu aos céus, e quando ele ascendeu, e aí vem o fechamento, quando ele ascendeu ao céu, quando ele disse sobre essa nova aliança, ele permitiu que o Espírito Santo descesse sobre todos nós, para permanecer uma aliança eterna aqui na terra, uma aliança de sangue aqui na terra, mas muito mais que isso, uma aliança que começa aqui na terra e ela tem continuidade na eternidade, onde eu e você poderemos viver eternamente. Mas nunca se esqueça do preço que ele pagou, o preço de sangue, para você, sem merecer, pudesse viver uma vida diferente, uma vida de entrega. E aí, voltando ao início da nossa ministração, por que as igrejas estão vazias? Porque elas não reconhecem no falar, reconhecem até no entender, mas na prática elas não conseguem dar o devido valor à pessoa do Espírito Santo, que com a ascensão de Jesus está dentro de você. Em outras palavras, dentro de você mora um Deus, dentro de você habita um Deus que continua salvando, um Deus que continua curando, e um Deus que continua transformando. Amém? Você não pode sair daqui, não mais, com tantas informações que você tem, sem conhecer o Espírito Santo e o que Ele pode fazer. Mas não é o que Ele pode fazer para transformar você num empresário de sucesso, não é isso. Ele quer transformar você de dentro para fora, para que através da sua palavra, você possa primeiro ter a certeza: eu estou salvo, porque eu entreguei a minha vida a Jesus.
Eu estou curado, porque assim a sua palavra diz. E eu estou passando por um processo de transformação diariamente, até o ponto de ser um homem e uma mulher santa. Eu quero chamar vocês aqui na frente, todo mundo, nós vamos orar aqui. Nós só vamos orar aqui. Eu convido a vocês, irmão, eu convido a você, vem aqui na frente, nós vamos orar junto. Vem todos para cá.